Adicções são fenômenos complexos. Por mais que existam técnicas específicas em programação neurolinguística e hipnoterapia também tenham recursos para poder lidar com isso, eu acredito, pela minha experiência de aproximadamente 18 anos em clínica psicológica e com programação neurolinguística e acompanhando várias pessoas em vários lugares, que o melhor caminho para se trabalhar adicções, sejam elas quais forem, é uma abordagem integrada, sistêmica. Não se trata de uma técnica para trabalhar uma compulsão ou uma coisa específica. Na verdade, adicções são um emaranhado de situações que precisam ser compreendidas e trabalhadas, ou seja, só quando nós conseguirmos entrar no sistema da adicção, nos seus significados, nos porquês que ela vem se manifestando, qual a intenção positiva dessa adicção, o que lá no fundo a pessoa aprendeu a expressar dessa maneira, como ela vem conseguindo fazer isso, quais as crenças envolvidas, os significados, qual a repercussão em todo o sistema dessa expressão, dessa intenção positiva que está saindo via droga. E quando eu digo droga aqui, eu não estou falando apenas de maconha, cocaína, heroína, crack, eu estou falando de remédio, eu estou falando de nicotina, eu estou falando de álcool. Eu estou falando também de drogas que nós produzimos no nosso organismo, porque nós também nos viciamos muitas vezes em estados emocionais que nós ficamos tentando incessantemente recriar na nossa vida. E para que nós tenhamos esses estados emocionais, nós precisamos disparar toda uma bioquímica corporal. Isso são drogas também. Então nós podemos nos viciar, inclusive, nas drogas que nós produzimos dentro do nosso próprio organismo, quando nós tentamos incessantemente repetir estados emocionais, e tal qual na adicção normal, vamos dizer assim, você também precisa fazer mais, cada vez mais, e quanto mais você faz, menos você obtém, aí você quer fazer mais, você aumenta mais, e entra num ciclo vicioso. Então nós vamos aqui, em alguns vídeos, estar trabalhando essa questão tão delicada, tão importante, que é a questão da adicção. E como você pode adicionar mudanças na sua vida a partir do momento em que talvez já tenha decidido, me ouvindo de alguma forma, fazer um pouco mais sobre o quão melhor você pode se sentir na sua vida. Então eu convido todos vocês a virem conosco nessa jornada. Se você se percebe adicto a algum tipo de droga, algum tipo de estado emocional, se sente compelido a usar alguma coisa externa ou usar estados internos, repetir estados internos desfavoráveis, você pode trabalhar conosco aqui nesse workshop. Como eu disse anteriormente, eu recomendo que seja feito um processo de mudança. Todo um processo, não se trata de uma técnica. Eu sou muito cético a respeito de você conseguir sair de um processo desses com apenas uma única técnica, um switch, uma coisa específica. Eu acho que isso deve ser feito e muitas vezes uma única técnica dispara um efeito dentro da teoria do caos. Nós entendemos isso, que pode gerar grandes mudanças. Às vezes pequenas alterações em posições críticas no determinado sistema geram grandes modificações. A gente sabe que isso acontece. Mas, em linha geral, eu recomendo que você trabalhe um processo de mudança, seja em você, seja com alguém com quem você trabalha. Por exemplo, um processo de coaching seria muito interessante. Pessoas que estão buscando um coaching de vida. Isso seria bastante interessante dentro de um processo de coaching de vida, trabalhar a mudança desses estados que eram conhecidos e agora talvez já possam estar sendo questionados. Talvez você já tenha, de alguma forma, se dado conta o quão diferente a sua vida pode ser na medida em que você vai pensando cada vez mais, tão naturalmente quanto respira, a possibilidade de mudar, de questionar essa situação como um todo. Mas faça um processo. Eu recomendo que você tenha um diário, que você escreva todas as suas impressões. Eu recomendo que você anote, que você estude, que você leia. E eu vou sugerir alguns exercícios aqui ao longo dos próximos vídeos. E eu vou sugerir que você faça esses exercícios também. O que nós estamos fazendo aqui não tem a menor intenção de substituir tratamentos clínicos, ou psicológicos, médicos, internações ou qualquer coisa desse tipo. Nós estamos oferecendo aqui uma ferramenta complementar para que, junto com todas essas coisas que você possa estar buscando, talvez você possa somar
essas ferramentas, esse conhecimento como um todo e contribuir mais significativamente agora ainda para uma mudança efetivamente eficaz na sua vida. A pessoa que se reconhece numa situação de dependência, seja de drogas ilícitas ou lícitas, deve primeiro reconhecer que essa situação está ocorrendo consigo. Isso às vezes é muito difícil. Quem está de fora muitas vezes é capaz de dar um feedback maior a respeito do que está acontecendo com a pessoa. Muitas vezes a pessoa não se dá conta, eu não sou alcoólatra, mas uma pessoa de fora observa que essa pessoa bebe todos os dias, né? E não consegue evitar beber, e se não bebe fica mal-humorado, e dias finais de semana bebe mais ainda. Então essa pessoa, ela muitas vezes pensa num bêbado no meio da rua, sujo, na sarjeta, e ela ainda não está na sarjeta. Então ela pensa, não sou alcoólatra. Alcoólatra é aquele cara que está ali na rua caído, mas não é verdade. Então o alcoolismo, o abuso de drogas, tem a ver com você usar determinadas substâncias químicas e você não conseguir evitar deixar de usar. Muitas vezes é muito sutil a percepção do quanto que você está usando um dia de forma recreativa, vamos dizer, alguma dessas coisas, ou se você está entrando no processo de dependência. A dependência, a adicção, tem muito a ver com a situação de que a pessoa faz uso recorrente, regular, com regularidade, e aquilo começa a se misturar na sua vida. A pessoa de repente se vê tão envolvida no processo que ela já não consegue mais se dar conta de sair muitas vezes sem beber bastante, ou então ir para um show, um evento, reuniões sociais sem usar um determinado tipo de droga. Essas são situações que já começam a caracterizar dependência. E existe também a dependência emocional, que na verdade fica muito difícil separar a dependência física da dependência emocional, porque na verdade nós somos uma coisa só, o organismo é uma coisa só. Essa coisa do dualismo, muitas vezes isso é emocional e isso é físico. Essa é uma divisão muito mais didática do que concreta. Toda dependência é física e psicológica, então nós temos que atacar esses dois lados. A parte da dependência física muitas vezes ela é muito fácil de ser tratada quando a parte emocional ajuda. Principalmente se um trabalho psicológico estiver sendo feito efetivamente agora para uma mudança. Aí que essa pessoa tem mais chances ainda. O organismo, ele faz a sua parte, mas muitas vezes a parte emocional ela não é tratada, os motivos, as causas, no que não quer dizer que você tem que ir lá na raiz descobrir qual é o trauma que originou aquilo. Isso é um grande mito da psicologia também, que você tem que ir lá e descobrir todos os traumas, você só vai parar de usar a droga se você descobrir a causa por que você está usando a droga. Muitas vezes não há um trauma, muitas vezes existe um condicionamento, muitas vezes existe um processo de aprendizagem que você fez em alguma etapa da sua vida, onde você associou o uso da droga ao prazer, à satisfação, porque amigos usavam, porque de repente você começou a se soltar, a se sentir mais comunicativo. Então muitas vezes essas coisas geram, não houve um trauma, não houve uma causa específica. E talvez você nunca descubra exatamente qual seja a causa específica, mas você pode descobrir maneiras de interromper o processo, porque a mente humana funciona assim. Nós tendemos a perpetuar processos na nossa vida, por isso que às vezes é tão difícil inicialmente mudar, porque nós ficamos repetindo processos que estão instalados, processos que estão funcionando. Aí você vai dizer, mas isso não faz bem para mim, como é que isso está funcionando? Está funcionando, tanto está funcionando que você repete, tanto está funcionando que você não consegue deixar de beber, não consegue deixar de usar cocaína, não consegue deixar de usar maconha. Preste atenção como você vem usando as drogas na sua vida. Se você sente que não pode ficar sem as drogas, está caracterizado em estado de dependência. Talvez você não fique em estado de abstinência, até porque você usa as drogas. Mas se você começa a reparar que você sempre tem que beber, sempre tem que fumar para lidar com problemas, sempre tem que fumar para usar o computador, sempre tem que usar maconha numa reunião social, sempre tem que dar uma cheirada algumas vezes por semana, isso é estado de dependência, sim. E é a sua escolha decidir o que você vai fazer com isso. Essa série de vídeos são para pessoas que querem questionar isso e estão já abertas de alguma forma me ouvindo para mudar.
para uma situação melhor, mais saudável, mais harmônica em suas vidas.